Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre esperança. Eu tenho ouvido bastante essa semana sobre fé e, e ouvi uma pregação também no domingo que falava de esperança que me impactou bastante. Porque eu já ouvi um versículo algumas vezes e eu não entendi esse versículo e ele ficou no meu coração, que ele fala assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. E aí eu ouvi algumas vezes esse versículo e quando eu ouvi eu falava assim, pronto, é alguma coisa que uma assim, uma confirmação de Deus de algo ali que eu estava esperando que ia acontecer e que não ia acontecer. E eu ficava assim, poxa, mas esperança é uma coisa boa, né? E como que pode? A esperança que se adia faz adoecer o coração. Né, era como eu tinha a sensação de que algo que eu esperava que ia acontecer, ia demorar muito para aquilo acontecer, né, tipo como se fosse uma oportunidade que tivesse passado. Eu pensava assim, mas eu não entendia de fato o que acontecia. E aí domingo eu ouvi uma pregação que me fez entender isso, então eu fiquei essa semana, 5 dias, 4 dias pensando nisso, que eu sou assim, eu sou lenta, eh eu ouço uma coisa e eu fico pensando aquilo muito tempo para entender. Não que aquilo fique o tempo todo na minha mente, mas eu pego aquilo como objetivo e de vez em quando eu lembro, sabe? E penso, faço uns links. Eu lembro até que uma vez eu li aquela parábola das 10 virgens. Gente, eu levei uns 6 meses para entender aquela parábola. E aí depois de um tempo Deus foi ali e me explicou o que que era, né. Eu queria saber o que que era o azeite, né, que era o Espírito Santo. Mas enfim, aí domingo então eu ouvi uma pregação que falava assim ó, tá em Romanos 4 no versículo 18. Aí é até uma versão diferente da minha, que fala assim ó: "O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência." Então aqui fala quando Deus prometeu para Abraão e para Sara, né, um filho. E aí fala no 19 o seguinte: "E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus." Né? Então, aqui ele falou o seguinte, né, que a fé ela é maior do que a esperança. Ah, eu sabia disso, mas tipo assim, de ouvir, né, e não de sentir. Uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente sentir. Uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente sentir. E então ele disse aqui o seguinte, uma coisa lógica, né? O Abraão, ele não tinha como ter esperança de que ele ia ter um filho. Não tinha condição. Ele já tinha mais de 100 anos e Sara também. Então não existia esperança para eles ter um filho. E só mesmo pela fé. E aí foi que eu entendi então por que que a esperança, né, adiada faz adoecer o coração. Porque quando a gente tem esperança, é uma coisa que é nossa, é palpável, é visível. Você ainda tem uma uma chance, mesmo que mínima, você tem uma chance.
E a fé, ela não é palpável, né? A fé é você acreditar no sobrenatural. A fé é aquilo que não existe mais, né? A fé é de Deus, é só se Deus fizer, né? E é tão incrível que eu vejo isso todo dia mas tudo tem o tempo, né, da gente aprender. E e essa semana eu tenho ouvido muito falar isso, que é para ter fé. Eh, e aí ontem eu estava lendo uma estava lendo a palavra com meu filho, e aí eu li aquela palavra que está em Marcos, acho que é no capítulo 2, que fala da cura do paralítico em Cafarnaum. E aí ali fala, né, que tinha Jesus voltou para casa e e aí encheu de gente, né, eles viram Jesus chegando em casa e fala que tinha tanta gente que não dava para chegar nem na porta. E tinha um paralítico ali, e aí 4 amigos pegaram esse paralítico e foram levar ele até Jesus. E chegando lá, eles viram aquela multidão, né? E não tinha como chegar, né, com o paralítico até Jesus. Aí eles fizeram o quê? Destelharam a casa, fizeram um buraco e desceram o leito do paralítico até Jesus. E aí Jesus ali fala, vendo-lhes a fé. Aí Jesus perdoa os pecados, né, do paralítico, e aí tem a murmuração lá dos fariseus e dos escribas, né, que questiona que só Deus pode perdoar pecados, e aí ele fala com o paralítico, então levanta, pega o teu leito e vai para casa. E aí isso acontece. Mas uma coisa, eu já li diversas vezes essa palavra, inclusive essa palavra foi muito importante para mim há muitos anos, uns 9, 10 anos atrás, em que fui para um retiro no carnaval, e lá eu li essa palavra e ali Deus me falou da fé. Deus me mostrou algo nessa palavra naquela época que foi o seguinte: como que Deus tocou o coração dos escribas e dos fariseus ali naquele momento, ou foi um ou outro, não me lembro direitinho. Foi porque Jesus falou em voz alta ali o que que eles pensaram. Porque fala que eu acho que assim, que eles pensaram no seu coração. Eles não questionaram assim, Jesus, uai, ele acha que ele é Deus para curar pecado? Eles não falaram isso. Eles pensaram. E aí ali Jesus se manifestou como Deus, porque provando para eles, né, que ele era Deus, porque ele falou. Por que pensais no coração aí que, que eu não posso curar pecados? Então vou fazer mais. Aí mandou o paralítico levantar, né? Então há 10 anos atrás foi isso que eu entendi. Mas ontem eu estava vendo o seguinte sobre a questão do valor. E aí eu estava falando isso com meu filho. Como que aquele paralítico era amado, como ele era legal, como que Deus amava aquele paralítico. Porque ele estava na cama, ele... Que olha, a primeira coisa que Jesus falou com ele, eu perdoo os seus pecados. Não mandou ele andar. Então quer dizer, pode ser, não sei, eu sinto no meu coração que aquele paralítico ali, ele não se sentia digno de chegar até Jesus. Ele se sentia tão culpado, ele se sentia tão julgado, que ele não achava que ele merecia. Eu conheço tanta gente assim, e eu era assim também, que eu não achava que eu era digna de chegar até Jesus, né?
e de pedir alguma coisa, eu não merecia, né? Eu não me dava valor. E eu acredito que esses dias Deus está me falando disso, de se dar o valor. Então eu estava falando para ele ali, poxa, como aquele cara era legal, né? Que 4 amigos levaram ele. E assim, e Jesus fala, vendo-lhes a fé. Então Jesus olhou a fé dos 4 ou dos 5, né, com o paralítico. Ele também teve fé, né, porque ele permitiu ser levado, mesmo que fosse na cama, né. E Jesus olhou ali a fé dos amigos. Que coisa assim que eu fiquei pensando que hoje em dia é tão difícil, né. E fiquei pensando como aquele amigo, como aquela pessoa era amada por esses 4, como eles viam coisas maravilhosas nesse paralítico, porque eu até falei, eles levaram ele, chegou lá, na porta tinha uma multidão, não tinha como. O que que eles podiam ter feito? Era para ter feito voltado, desistido. Mas gente, eles tiveram a ideia, quer dizer, eles pararam para pensar em uma alternativa. Eles gastaram tempo com aquela pessoa. E depois eles foram lá e destelharam a casa. Sabe, fizeram um buraco. Imagina subir com o leito e descer com esse leito até Jesus. Então, não tinha como Jesus não, né, não perdoar, não curar. E assim, e não tem mérito a gente pensar, o mérito nem é dos 4, né, é de Deus mesmo que olhou para aquela pessoa, que olhou para aquele paralítico e ali moveu o coração daqueles 4 amigos dessa forma, de fazer isso tudo, sabe, que amor ao próximo, né. Nossa, muito assim. Pessoas muito, muito de Deus, esses 4 amigos, assim, o mover do Espírito Santo, o mover de Deus, né, muito grande deles vem numa pessoa ali acamada, né, que muitas vezes a gente vê como inútil, largado, né, e eles viram as coisas boas e que esse paralítico ele merecia chegar até Jesus, né. Nossa, muito bonita essa palavra, muito maravilhosa essa palavra, né. E aí ontem eu vi isso, porque a palavra é viva, né, e a gente lê N vezes e sempre Deus vai te mostrar ali alguma coisa. Eu lembro que quando eu comecei a ler a palavra, às vezes Deus me mostrava um verbo naquele capítulo, que era o que ele estava querendo ali falar comigo. E esses dias eu tô aprendendo que, por muito tempo eu estava me sentindo ameaçada. Eu estava, percebendo que em um determinado dia da semana vinha sempre uma seta, sabe, contra mim. E aí eu fazia algum propósito, jejuar, orar, um propósito bem forte. E aí essa semana eu falei assim: "Senhor, só vou crer. Eu só vou crer que o Senhor é o meu escudo, e que se vier mesmo", porque eu também não tenho como provar, né, as coisas, né, gente, espirituais, eu só sentia. Vai bater no meu escudo e vai voltar. E aí a gente tem aquela maldade, né, que ai, é que a gente tem que amar o nosso inimigo, né, a gente tem que orar, mas ai, aí esses dias eu tenho pensado, falado com Deus: "Ai Senhor, não quero mais isso, por que isso na minha vida?", sabe, tipo, eu não mereço.
Que eu tenho feito para as pessoas fazerem isso comigo, né? Só que assim, tudo a gente também dá brecha, né? Porque o inimigo, ele só age se a gente der brecha, porque nós temos ao nosso redor os anjos e ao nosso derredor, depois dos anjos, os demônios ali, né? Querendo uma brechazinha para poder entrar e tocar em nós. Então a gente é que dá a brecha, né? Deus não se afasta de nós, Deus está sempre por perto, Deus quer estar dentro de nós. A gente é quem que tem que estar perto dele. E aí, quando a gente dá a brecha, o que é a brecha? A brecha é a minha fraqueza, a brecha é eu fazer aquilo que eu sei que não é para fazer. É quando eu deixo a fraqueza vencer, né? Quando eu deixo o pecado agir. E aí, atuar, né? Aí o inimigo percebe e ele vai lá te acusar, né? Ele vai lá falar com, igual fez com Jó, lê lá o livro de Jó, os primeiros capítulos. Ele vai lá acusar. E aí Deus é justo, Deus é a palavra, Deus tem que deixar. E aí a gente tem as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã, que é o que Jesus deixou para nós, a nossa herança, que é o nome dele, que é poderoso, que está acima de tudo, e que a gente usar o nome de Jesus, então nós somos resgatados, né? Nós somos libertos daquele pecado, nós somos curados daquela dor, daquela enfermidade, que é o que eu tenho entendido também, porque no vídeo anterior eu falei para vocês de obediência. Obediência para mim é muito forte. E eu tô tentando aprender, né, mais sobre a fé. Apesar de que eu acho que eu uso muito a fé. Mas eu quero aprender mais sobre isso. E até ontem eu ouvi uma palavra que fala assim que quando a gente não acredita em Deus, a gente está dizendo que, deixando entender que Deus é mentiroso. E isso assim é muito forte, né? E estava falando também sobre fé, sobre crer, que é quando a gente não crê que Deus pode fazer. Então, eu tenho refletido sobre isso aí, sobre a esperança e sobre a fé. Então, de que quando eu quero uma coisa, parece, né? Porque eu estou entendendo o seguinte: quando eu quero uma coisa e aquilo é bom para mim, é bom para os que estão em torno de mim, eu não preciso ficar esperando. Isso é bom e isso vai acontecer. Lógico que tudo é no tempo de Deus. Mas às vezes Deus está esperando o nosso agir, que é o nosso crer, porque Deus quer nos ensinar, né? Nós estamos o tempo todo aprendendo. Então, se eu acho que aquilo está na hora, que aquilo é certo, que aquilo é bom, eu preciso acreditar. E Deus entrega. Ontem eu li mesmo em algum salmo que fala assim que Deus é já. Já, J-A, acento agudo no A. Deus é já. Eu não preciso ficar esperando, né? Esperando. Porque, pelo menos eu tenho visto comigo que está acontecendo o quê? Eu tô esperando ao invés de crer e aquilo acontecer de imediato. Deus pode fazer qualquer coisa. Outra palavra que eu ouvi esses dias, que está lá nos evangelhos, que fala que Pedro e alguns discípulos, eles já conheciam Jesus, Jesus já tinha chamado, eles já estavam seguindo Jesus. E eles foram pescar sem Jesus. Aí eles lançaram a rede, Pedro era um bom pescador, né? Lançaram a rede e não pegaram nada, nenhum peixe. E aí Jesus chega, parece que Jesus chega na praia e fala assim: e aí,
Pegaram alguma coisa assim? E eles, não pegaram. Aí Jesus fala assim: joga à direita, joga a rede à direita. E aí eles pegaram 153 grandes peixes, botaram com a rede cheia. E aí quando, depois disso, um deles, me parece que é João, fala assim: Pedro, é Jesus. E aí Pedro, naquela alegria, assim, ele pula no mar, me parece que ele se veste, pula no mar, né, e aí eles vão se encontrar com Jesus. Aí quando chega lá, Jesus já está com peixe assado para eles comerem, né. E aí então, assim, o que que acontece ali? Pedro, eles foram pescar, e aí Pedro experiente, né, achou que eles iam pegar um monte de peixe, não pegaram nada. Né, então assim, é a esperança dele, é o conhecimento dele, é a expectativa dele, né, ele pensando nele, no que ele tinha, né, e aí não tinha nada, aí aparece alguém e fala: "Joga à direita", e ele obedeceu, né, e ele poderia não ter jogado, né, porque Pedro deve ter jogado no lugar que mais tinha peixe, porque ele era pescador. E aí ele vai e obedece, né, e fica cheio de peixe, né, a rede dele. Então ele foi no improvável ali, ele acreditou, ele creu. Não tem nada, mas ele está falando, né, vou jogar, e ele creu. E aí então ele foi contra a esperança, contra o que ele sabia, contra aquela luzinha assim, né, no fim do túnel. E ele foi e jogou e pescou. E aí Jesus espera eles lá com uma festa, né, na praia, já com os peixes assados, né, para eles comerem. Talvez Jesus ali se alegrando deles terem acreditado, né. Então é isso que Jesus também quer da gente, que a gente acredite, porque, gente, nós estamos lançando a rede em quem não erra, né, e ele quer festejar com a gente depois, né, daí em seguida entregando o melhor pra gente. Então, Deus é muito maravilhoso, né, e a gente que é muito frágil, né, porque isso também não pode ser um peso, né, é um aprendizado. Eu tenho tentado viver também com leveza, né, não, isso não pode ser um peso, mas eu vejo que hoje em dia como que a gente precisa estar focado e eh, focado assim, estar presente naquilo que a gente está fazendo, é para a gente não se perder, porque o mundo tá o tempo todo querendo nos distrair, né? E aí a gente perde o foco, a gente perde a clareza das coisas e, a gente tem que estar focado em nós. Porque uma coisa que eu aprendi também que é meio duro assim há pouco tempo, é que Deus não precisa da gente. Eu citei isso em algum vídeo. Deus não precisa da gente, a gente é que precisa de Deus. É, e Deus, ele faz tudo para nós, igual quando mesmo eu deixando a esperança e crendo para que algo aconteça ali de imediato, então pode ser que não aconteça porque eu não estou preparada, pode ser que aquilo não seja bom, eu esteja enganada, então não vai acontecer. Então por isso que eu tenho que descansar em Deus, né? Eu tenho que viver com leveza de que as coisas vão fluir. Se eu tiver em Deus, as coisas vão fluir. Eu, ultimamente, não estava assim. Eu estava com um desejo que as coisas acontecessem rápido, sabe? E não é. Eu tenho que fazer a minha parte,
e descansar e esperar que Deus vai entregando. Mas fazer a minha parte é crer. Fazer a minha parte não é o esperar. É que tem coisas que tem que acontecer ali que o inimigo está atrapalhando e que eu preciso ter fé do agir de Deus, né? E Deus está me ensinando o tempo todo, né? Eu tinha muito problema com o processo, que isso é um desafio para mim, mas eu já entendi, né? E é uma das coisas que Deus não tem como fazer para mim. É uma coisa que eu tenho que me disciplinar, né? Que viver o processo não é eu estar focado só no resultado final. Viver o processo é eu me alegrar com cada conquista de cada etapa dia a dia. E às vezes uma etapa daquele processo vai precisar de um ano para acontecer. Então eu preciso viver ali cada conquista daquela etapazinha que vai acontecer em um ano. E isso exige muito de mim, né? Então é uma coisa que não é um milagre, né? Não é uma coisa que Deus tem que me curar. É uma coisa que eu tenho que disciplinar, né? De viver cada dia, né? Devagarinho, né? Devagarinho assim, no retorno, né? Na expectativa de me alegrar com cada detalhe. Dia desse eu fui fazer uma oração com meu filho, a gente estava fazendo uma obra e fui orar com eles. E aí eu falei, filho, ora pra gente. Gente, ele orou assim, obrigada, Deus, por cada tijolo, por cada telha, ele foi falando cada detalhe, agradecendo a Deus por cada coisinha ali, sabe? Deus me ensinando. Deus me ensinando a ser grato. Porque, gente, é fundamental ser grato, né? Eu até ontem à noite, eu estava pensando nisso, de agir mais a fé e não esperar, mas assim, é porque eu era muito autocrítica, né? É uma coisa que eu tô trabalhando, já tá, eu devo já até ter curada, mas assim, né, a gente, e aí eu falando ali para Deus sobre isso, sobre os ataques, às vezes, do inimigo, coisas. E eu falando, Senhor, por que isso? Eu não quero isso, eu não aceito isso. E, e ali meio que pensando mal do meu inimigo, sabe? Mas ao mesmo tempo, é, não tentando achar que eu estava julgando, né? Porque isso também já foi muito forte em mim. Então, quando você julga, você sente culpa, né? Quando você julga o outro, você está se julgando. É porque você se julga. Eu assisti um vídeo sobre isso esses dias. E aí você se culpa. Então, não quero viver isso mais, porque isso já passou. Mas ali tentando não ser injusta com Deus, mas na verdade também a gente às vezes fica tão cheio de dedos para falar com Deus e Deus já sabe o que a gente vai falar. É o que eu estou dizendo aqui, que Deus não precisa da gente. Tudo que a gente faz é para a gente mesmo, né? Quando você ora, você está falando para você. Você está se edificando, você está se fortalecendo. Para pensar nisso para ver. Quando eu vou orar, Deus já sabe que eu vou orar e o que eu vou falar. Aquela coisa que eu fico fazendo errado, escondidinho de todo mundo, Deus está aqui, ó, bem aqui, ó, no meu ombro aqui, olhando. Que é o temor, né? Isso aqui é o temor a Deus. É você evitar de fazer uma coisa errada porque Deus está ali. Ele já te falou que aquilo é errado. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então é ali você vencer aquela fraqueza com a força.
né? Porque as mesmas pernas que te levam para o caminho errado é as mesmas pernas que te levam para o caminho certo, né? Então, assim, Deus não precisa da gente. E olha que Deus tirou um tempo para me fazer. E não existe ninguém como eu no mundo. Olha como eu sou especial, olha como você é especial. Não existe nenhuma valquíria no universo. Não existe ninguém como eu sou exclusividade de Deus. Olha como eu sou importante. Ele parou, me soprou, ele me desenhou, ele preparou um dom para mim. E ele fica cuidando de mim o tempo todo. Ele não tira uma folguinha. Ele tá ali perto de mim o tempo todinho, querendo habitar em mim, querendo que eu seja um santuário. E a gente que precisa dele, a gente tem que correr atrás, né? Então, quando a gente ora, a gente está falando com a gente mesmo. Quando a gente quer fazer o melhor, a gente está fazendo para nós mesmos, né? E só para fechar, ontem eu estava vendo essa questão da gente se cuidar. É que eu, meio no fim do dia, eu estava murmurando, assim, porque meus filhos meio que sentia assim que eles estavam meio distantes, assim, não estavam me ajudando em algumas coisas que eles deveriam ter interesse. Mas aí depois eu parei para pensar, o que que eu estou ensinando para eles? Né? Eu faço tudo para eles e não faço para mim. Então eles só estão fazendo o que eu estou ensinando para eles. Mas se eu não cuido de mim, por que que eles vão cuidar de mim? Eu estou cuidando deles, né? Então, olha só, atrapalhando a vida deles, na verdade eu tô, né? Não estou esforçando para eles cuidarem deles, fazendo tudo para eles, e ainda fico murmurando pela atitude que eles estão tendo, e sendo que a minha atitude está errada. Então, é a minha falta, é o quê? Eu não estou me dando valor. Se eu não me dou valor, por que que as pessoas vão me dar valor? As pessoas vão te tratar do jeito que você se trata. Ontem eu estava resmungando sobre isso, eu cansada, porque eu não tirei nenhum tempo para mim, aqui no meio do ano, querendo que fazer as coisas rápido, as coisas acontecerem, sendo que quem faz é Deus, se eu crer. Então, eu preciso trabalhar isso, focar nisso, né? E não ficar esperando tudo, não. É crer e depois esperar, né? Porque pode ser que não seja na hora, eu não esteja preparado para receber aquilo. Mas tem coisas que estão ali na cara que eu vejo que é justo eu ter e eu tô esperando. Tô esperando sei lá o quê. Então isso tem que mudar. Então eu espero também ter contribuído aí um pouquinho para edificar a sua vida, tá bom? Fique na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.